Olá, começa agora mais um boletim de notícias aqui na TV Canção Nova. E a igreja se prepara para vivenciar em 2025 o Jubileu da Esperança. O repórter Francisco Coelho esteve na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para conversar sobre este tempo de oração e reflexão com o secretário-geral da CNBB. Em 2025, a igreja em todo o mundo celebra o Jubileu da Esperança para marcar os primeiros 25 anos do século, momentos que vivemos por muitas transformações nesses primeiros 25 anos, né, Dom Ricardo? Sem dúvida nenhuma, desde o Jubileu do ano 2000 até este momento, inclusive tivemos um Jubileu da Misericórdia, também por graça e pela motivação do próprio Papa Francisco, mas agora 2025, momento oportuno, momento de graça, de vivermos esta fé, peregrinando na esperança de que Cristo pode transformar corações, pode transformar o mundo inteiro. Peregrinos da Esperança é um sinal de história, de fé e de comunhão com toda a igreja. Estamos dispostos a animar aqueles que estão desanimados, porque Cristo nos impulsiona a isso. Então, é uma grande oportunidade para todos nós. Esse tema vem num momento muito oportuno para todo mundo, né? Um momento de muitas transformações sociais e tecnológicas no planeta. Então, a esperança do que vem pela frente, né? Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um momento de conflitos mundiais. Temos problemas graves em todas as nações, socialmente falando, as imigrações, os valores muito diluídos. O Jubileu está trazendo para nós uma grande oportunidade de focar de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Essa é a esperança, quando tudo toma sentido. Então, neste mundo desagregado, o Jubileu da Esperança é para que possamos colocar no tempo e no espaço a graça de Deus e reconhecer que Deus está à frente de tudo. Ricardo, como nós podemos viver na nossa igreja particular o Jubileu da Esperança? Todos nós devemos nos comunicar aqui agora, a partir do ano que vem, na sua diocese, na sua paróquia, em nível nacional, com as programações que no próprio Brasil serão motivadas, mas também com toda a programação de Roma, onde terá as portas santas nas grandes basílicas e também em todos os lugares que é possível receber as indulgências. Então, a sintonia é uma obrigação, não só moral, mas de fé. Sintonia com o ano jubilar é nos colocarmos em peregrinação, junto com todo o povo de Deus, animados pelo Papa Francisco. E de 15 a 19 de setembro acontece aqui em Brasília o simpósio sobre a laicidade do Estado e a liberdade religiosa. O simpósio celebra os 15 anos do Acordo Brasil-Santa Sé, documento que apresenta os direitos essenciais ao desenvolvimento da missão da Igreja. O cardeal Dom Odilo Scherer comenta mais sobre este documento e o evento que se aproxima. Antes desse acordo, nós, perante a lei brasileira, não tínhamos na igreja, ou a Igreja Católica não tinha uma configuração jurídica clara, definida perante o Estado. Este simpósio que vai acontecer em Brasília tem o objetivo de tornar o acordo mais conhecido e, tornando mais conhecido, também mais acolhido, mais respeitado. O Brasil, como sociedade, como Estado, permanece com o princípio da laicidade do Estado, que significa, segundo a Constituição brasileira, primeiramente, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, segundo a garantia que o Estado brasileiro dá a que cada cidadão tenha a sua opção religiosa, e as opções religiosas não são impostas pelo Estado a nenhum cidadão, de maneira que este simpósio de Brasília certamente será muito útil para muitas pessoas poderem se informar melhor sobre a realidade do acordo entre o Brasil e a Santa Sé, que já está aí completando 15 anos.
E mudando de assunto, vamos agora falar de eleições americanas que acontecem em novembro deste ano. A disputa está acirrada com debates sobre economia, política externa e questões sociais dominando aí a pauta eleitoral. Sobre o impacto que essa eleição traz ao Brasil, o repórter Francisco Coelho tem mais informações nesta entrevista. Sobre a disputa entre Trump e Kamala Harris e o impacto na política econômica do Brasil e internacional, eu converso agora com o especialista em política internacional, Márcio Coimbra. Márcio, qual o impacto dessa disputa para a política econômica aqui do Brasil? Qual essa posição que o governo brasileiro deve adotar diante dessa disputa? A política econômica, ela sempre tem um impacto muito grande para o Brasil, quando a gente está falando dos Estados Unidos. Eu, como ex-diretor da Apex, sempre trabalhei pela aproximação do Brasil com os Estados Unidos em termos comerciais, porque, afinal de contas, eu sempre digo, democracias gostam de democracias. E essas flutuações políticas são normais em países democráticos como os Estados Unidos. Agora, a gente sabe que uma mudança de rumo dentro da Casa Branca, ela sempre pode levar a uma mudança de rumo também na relação econômica entre os Estados Unidos e os diversos países. Mas, geralmente, as pessoas que estão dentro do Partido Republicano têm uma visão menos protecionista do que aquelas que estão no Partido Democrata. Então, geralmente, de um modo geral, para países como o Brasil, com relações tão fortes com os Estados Unidos, é sempre melhor nós termos um republicano do que um democrata na Casa Branca. O Brasil deve ter uma posição aí mais de neutralidade, diferente do que acontece com disputas regionais, por exemplo, na América do Sul. Na verdade, o país sempre deveria se manter distante dessas disputas internas entre outros países, porque nós precisamos ter uma relação institucional do Brasil com outras nações. Então, seja na América Latina, seja nos Estados Unidos, o Brasil não deveria se miscuir em assuntos internos, a não ser, claro, quando a gente tem denúncias graves, como aconteceu na Venezuela, aonde a gente sabe que houve uma fraude massiva e até hoje não se mostraram as atas de votação. Aí sim o Brasil precisa se posicionar. Agora, diante dos candidatos e do processo eleitoral, isso faz parte da autonomia dos países e nisso o Brasil não deveria se meter. Decisões como as que aconteceram recentemente sobre a suspensão de atividades de empresas americanas no Brasil por decisões judiciais também podem influenciar essa relação entre Brasil e Estados Unidos? Sem dúvida alguma, porque, afinal de contas, o Brasil, nessa decisão, ele não se alinha com democracias. Essa decisão alinhou o Brasil a países autocráticos e países autoritários, como, por exemplo, a China, a Rússia, a Venezuela, Coreia do Norte, Irã, países com os quais o Brasil não divide essa experiência democrática, não consegue dividir essa experiência que nós temos aqui, livre de estar falando sobre o que nós pensamos, como em países autoritários. E o Brasil não pode se alinhar com esses países autoritários. Portanto, a suspensão de atividades de empresas de rede social no Brasil, ela vai no caminho errado e, sem dúvida, afeta não só a relação do Brasil com os Estados Unidos, mas também com todas as democracias, eu diria com a União Europeia, com os países democráticos da América Latina e com todos os países ocidentais que o Brasil mantém relações que são saudáveis e que trabalham pelo fortalecimento das liberdades. E agora uma última informação, recentemente uma lei foi sancionada com o objetivo de permitir a visita de crianças e adolescentes em unidades de saúde para visitar pai ou mãe internados. A nova lei entra em vigor a partir de fevereiro de 2025. De acordo com o texto, para liberar a entrada do menor, será necessário que equipes multiprofissionais realizem ali o devido acolhimento de acordo com cada caso. O Boletim de Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã voltaremos com mais informações.